Olá, meu nome é Vera Lúcia Rodrigues. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Fui convidada pelo Maicon, né? Uma honra poder estar compartilhando com vocês aí de Pelotas. Eu já estive em Pelotas, né? Já preguei na igreja de vocês, não sei se alguém vai lembrar, né? Mas hoje, então, a tecnologia nos permite, né, ter essa proximidade, mesmo distante, e eu quero dizer que sou bastante grata, muito honrada de poder estar aqui compartilhando com vocês uma mensagem, né, que tem falado muito ao meu coração. É uma palavra de Paulo muito oportuna para o nosso tempo, né? É muito própria, e eu creio que também vai ser própria, também vai ser muito acolhida no seu coração. É uma passagem bastante conhecida de Filipenses 3, 12 a 21. Eu não vou ler agora, né? Vocês podem fazer essa leitura depois e rememorizar, de repente, essa mensagem num outro momento, onde possa ser mais oportuno para vocês, né? Então, essa palavra de Paulo contém um versículo bastante conhecido que diz: deixo as coisas que para trás fico e sigo para o alvo da soberana vocação em Jesus Cristo, né? Nesse texto de Paulo, ele traz para a igreja de Filipos essa mensagem. Aliás, ele tem essa figura de linguagem muito própria em várias outras cartas que ele dirige às igrejas da Ásia. Ele traz muitas figuras de linguagem, né? Muito, às vezes, militares, mas muitas delas são voltadas para o atletismo, né? E eu pensei, estava meditando nessa palavra, eu creio que todos vocês devem ter acompanhado ou estão acompanhando aí as Olimpíadas, né? E infelizmente sem público, né? Mas não deixa de ter o brilho de sempre, e aqueles atletas maravilhosos até emocionam a gente, né? Com a dedicação, o empenho que eles têm, né? Na busca da sua classificação, na melhor classificação possível. E essa mensagem, então, me veio muito ao coração, talvez por causa disso, né? Sempre as Olimpíadas são jogos que atraem o mundo inteiro, né? E a gente passa a conhecer novos atletas e relembrar dos mais antigos, né? Que tiveram as suas medalhas, seus desempenhos, a maravilha das suas apresentações, né? Em épocas passadas também. Então, Paulo traz essa figura de linguagem da corrida, né? Correr para o alvo da soberana vocação de Deus. Então, eu creio assim que nessa passagem de Filipenses 3, Paulo nos convida a perseverar na caminhada, na corrida, né? Ele até coloca corrida, né? E Paulo, todos nós conhecemos, tem um currículo incrível, né? Paulo foi alguém que Deus resgatou de uma realidade muito dura, muito difícil, né? Por mais que ele tenha sido tão qualificado como pessoa, né? Mas ele foi assim, o seu passado não foi um passado tão simples, não foi fácil e nem simples, né? Paulo teve o empenho de perseguir a igreja. Ele foi um perseguidor contumaz da igreja cristã no seu tempo, né? Ele praticou crimes, embora naquela época perseguir e matar cristãos não significava crime, né? Não perante os homens, mas sim perante Deus, né? Então Paulo teve essa trajetória muito difícil, muito pesada, violenta, um histórico de violência muito grande, né? Ele matou pessoas, mandou matar pessoas, ele arrastava as pessoas de dentro das casas e lançava na prisão, ele perseguia, torturava, ele concordava com os que matavam também. Então até que ele teve um encontro
extraordinário com Jesus. Acho que todos nós conhecemos o testemunho de Paulo a caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias, e ali ele teve uma conversão da sua mente, do seu coração, das suas atitudes, da sua conduta, como o que Jesus faz com todos nós até hoje, né? Ele transforma completamente o nosso temperamento, ele nos torna novas criaturas, literalmente novas criaturas. E foi isso que aconteceu com Paulo, né? Quando ele teve esse encontro, essa experiência única com Jesus, onde ele ouviu a voz de Jesus dizendo a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E Paulo era muito convicto, muito bem certo de que o que ele fazia tinha que fazer mesmo, era a coisa certa para ser feita. Ele não tinha dúvidas de que o que ele fazia era correto, né? E colocava toda a sua força, todo o seu coração, ele colocava todo o seu empenho para cumprir com aquela missão que ele julgava correta, né? E quando Jesus tem esse encontro com ele, quando ele é resgatado dessa realidade, ele vem para a vida cristã com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma coragem que ele sempre teve, né? E graças a Deus que ele foi tão transformado a ponto de nos trazer, nos deixar essas preciosidades que nós temos na palavra de Deus, vindas de Paulo, né? 13 livros do Novo Testamento foram escritos por ele, né? Ele era fluente em grego, o grego era o inglês daquela época, né? Ele falava, escrevia hebraico, aramaico, e ele foi educado, foi discipulado por um dos mestres da teologia mais respeitados da sua época, que era Gamaliel. Então, Paulo era um homem ligado no seu tempo, ele tinha, se nós pudéssemos dizer que quem seria Paulo hoje, nós poderíamos dizer, olha, Paulo é um dos alunos mais brilhantes das melhores universidades que nós conhecemos, de Harvard, de Princeton, de Oxford, né, de tantas outras universidades tão famosas. Creio que Paulo seria um professor brilhante nesses meios também, porque ele era alguém que tinha a habilidade, o dom de observar tudo na sua volta e retirar dessa realidade lições espirituais. E essa fala de Paulo, deixar as coisas que para trás ficam, né, e seguir para o alvo, o primeiro princípio que ele coloca nesse texto, né, é deixar tudo que nos impede, todos os traumas. Imaginem se Paulo tivesse que carregar todo o peso do seu passado, tudo aquilo que ele cometeu, tudo aquilo que ele fez, as atitudes que ele teve, as atrocidades que ele cometeu. Imagine se tudo isso ele tivesse que trazer para a sua vida cristã. Ele não sairia do lugar, ele não teria dado um passo na vida cristã, ele teria sucumbido, ele teria ido parar num psiquiatra, se a gente pudesse dizer, né, isso. Então, a lição que Paulo está dizendo, a fala de Paulo, tem toda a força de um conteúdo real da sua vida, né? Então ele está dizendo, olha aqui, se você abraçou essa causa, se você conheceu e recebeu Jesus como Senhor da tua vida, como o único Senhor, como Salvador, você pôs as mãos nesse arado, né? E Jesus fala isso para os seus discípulos, ele diz, olha, quem põe a mão no arado não pode olhar atrás, porque se olhar atrás não é apto para o reino, né? Eu não sei a realidade de vocês aí, talvez seja mais até mais próxima dessa figura, né, do arado, né? Eu sou de Curitiba, então eu não conheço muitas coisas nessa realidade mais rural, mas eu já vi algumas vezes o arado funcionando, né, em ação, e eu fico pensando naquela imagem que me vem à memória, se quem está arando olha para trás, se ele olha para trás, sai do rumo, ele vai para outro canto, ele sai da linha,
né? Então, por isso que Jesus diz que quem põe a mão no arado, não olhe para trás, não olhe para trás, não pode olhar para trás. E o que Paulo está nos dizendo é a mesma coisa. Se livrem das coisas que podem atrapalhar você nessa corrida. Mas corrida para onde? Aonde quer chegar com essa corrida, né? Paulo está nos dizendo que a nossa corrida é para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, é para alcançarmos a estatura do varão perfeito, como ele coloca em outro lugar, é conhecer o caráter de Cristo na sua profundidade, é ser o mais parecido possível de Jesus Cristo. Esse é o alvo, essa é a missão de todos aqueles que se colocam nessa corrida, né? Nem é caminhada, é corrida, né? Porque nós precisamos chegar a essa perfeição. E Paulo, ele se coloca numa condição de igualdade com a gente. Ele fala, irmãos, eu quero falar com vocês como irmãos, não que eu já tenha alcançado isso, não que eu já tenha chegado à perfeição, né? Aliás, a palavra perfeição, perfeita, era a palavra mais preferida dos judaizantes, dos filósofos da época, e os fariseus, né? Se julgavam os guardiões da lei, aqueles que chegaram a um nível de perfeição e olhavam os outros com desprezo porque julgavam ser muito menores do que eles. E Paulo está dizendo para eles isso: olha, eu não cheguei ainda nessa perfeição que vocês acham que tem. Eu ainda não estou lá. Eu ainda não cruzei a linha de chegada, eu ainda não rompi a faixa de chegada, eu não ergui a taça ainda, eu não tô lá, não cheguei ainda nesse nível de perfeição, mas eu persigo esse alvo, eu não desisto dele. E quando ele diz isso, esse primeiro princípio, deixe as coisas que para trás ficam e sigam para o alvo da soberana vocação em Jesus Cristo. Então esse conselho de Paulo, ele nos estimula a deixar para trás os nossos traumas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não é desqualificar o sofrimento, não é desqualificar o luto, não é desqualificar a dor, mas é não deixar que ela tenha uma extensão maior do que precisa ter. Deixe para trás, deixe lá atrás, se desvencilhe de todas essas, de tudo isso que pode ser um impedimento para você continuar nessa corrida, né? Então, ele parece que nos coloca, assim, uma imagem de você num estádio, estando pronto, né, para competir naquela corrida, e de repente vem na sua mente toda a dor, todo o sofrimento, todas as perdas, todos os traumas, todas as dificuldades da vida, todos os pesos, tudo aquilo que está, que realmente fere o coração, que dói a alma, mas aí você trava, não vai dar um passo. E o que ele está dizendo é: deixe as coisas que para trás ficam, para você perseguir esse alvo. Então isso é um convite de Paulo, aliás, é mais que um convite, é um imperativo para qualquer um que queira completar essa carreira. Inclusive, em outro lugar ele diz: completei a carreira, guardei a fé, né? Então é isso que nós queremos ter como espelho para nossa vida cristã, né? Então essa forma que Paulo usa nos estimula mesmo, sim, a deixar em Cristo. Jesus diz pra gente: olha, deixe comigo, tome o meu fardo que é leve, o teu é muito pesado, o teu é incarregável, ele te trava, ele te impede de andar, ele te cansa, te desgasta. Então tome o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, né? Então vamos aceitar esse convite de Jesus, aceitar esse conselho de Paulo e perseguir esse alvo, essa corrida, essa bênção que é poder estar nessa trilha de caminhada ao alvo da soberana vocação de Deus. E o segundo princípio que Deus coloca
por meio de Paulo para nós é foco, né? É nós estarmos focados nessa caminhada, nessa corrida, né? Que nós não estejamos nos distraindo com outras coisas. Não deixe que coisas irrelevantes te desviem desse ideal, não é bem um ideal, né? É um objetivo, né? E que a gente possa se desvencilhar mesmo de tudo isso e ter esse foco. No século passado, teve um pregador muito famoso, o nome dele era Moody, não lembro agora do primeiro nome dele, mas ele foi alguém assim muito conhecido, né? E ele estava nos Estados Unidos fazendo uma cruzada de evangelização em Chicago, e um estádio lotado, milhares de pessoas naquele estádio, e ele fez a sua pregação, deu a sua mensagem, falou de Jesus Cristo, falou da importância desse caminhar com Cristo, de entregar a vida completamente, o governo. Quando a gente diz venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo venha a nós o teu governo, né? E ele fez essa pregação e foi brilhante na sua abordagem sobre a pessoa de Jesus Cristo, e no entanto ele fez um apelo incompleto. Ele disse para as pessoas assim: olha, se vocês não estão prontos hoje, se vocês querem refletir sobre essa possibilidade, né, sobre esse convite que eu estou fazendo hoje, vocês podem refletir hoje durante a noite, vocês podem pensar bem, amanhã nós estaremos aqui. Amanhã vai continuar essa nossa cruzada e vocês podem retornar aqui e depois fazer tomar a sua decisão. Ele nem tinha acabado de falar, houve uma explosão naquele estádio e pegou fogo, né? Incendiou tudo, milhares de pessoas morreram. Naquela época não tinha os protocolos de segurança como tem agora, né? De esvaziar rapidamente um espaço, né? Quando está num incêndio ou alguma coisa assim. Então, milhares de pessoas morreram, muitas queimadas, muitas pisadas, e ele sobreviveu. E depois disso, ele disse: nunca mais eu vou fazer outra coisa na vida que não seja evangelizar pessoas, que não seja trazer pessoas para Cristo, né? E o Moody evangelizou cerca de 500 mil pessoas no período do seu ministério. Ele deu foco para o seu ministério. Ele era alguém que tinha diversas frentes de trabalho. Ele trabalhava para várias causas sociais, era trabalho com crianças, literatura, jovens. Ele tinha muitas atividades, e ele chegou à conclusão de que só aquilo ele devia fazer e fazer da melhor maneira possível, né? Então, ele deu foco para o seu ministério e foi brilhante naquilo que ele fez, né? Histórico. Quem quiser conhecer a história, né? O testemunho de Moody, é só procurar, né? Na internet tem bastante literatura, bastante material sobre a vida dele. Então, esse foco que a gente precisa ter é algo que precisa nos encantar, né? Nós precisamos nos apaixonar por essa carreira. E a outra coisa que Paulo nos coloca é um outro princípio, que é o princípio da insatisfação. É uma insatisfação santa, né? O que Paulo está dizendo é: não se contente com aquilo que você já conquistou. Não se contente com aquilo que você já alcançou. Vai para frente, tem mais coisas a serem aprendidas. O conhecimento é inesgotável acerca de Deus. Ele está dizendo: olha, não tenha um pensamento limitado, não tenha uma vontade limitada, que essa fonte inesgotável de vida e de conhecimento de Jesus seja o teu processo. Né? Então, muitas pessoas podem dizer assim: eu já conheço bastante, eu já estudei muito, eu sei muito da Bíblia, né? Eu já tenho bastante conhecimento, já até ajudo pessoas, eu até dou aula na escola dominical, eu até faço estudo bíblico, né? Isso já está bom. Não está bom. É necessário crescer mais, até chegar à estatura do varão perfeito.
Então tem uma caminhada grande, tem uma corrida grande, tem uma carreira grande, né? Então que a gente esteja recebendo essa essa esse convite de Paulo, né, esse conselho de Paulo e estejamos indo adiante. Porque quando nós abraçamos a causa de Cristo, nós temos um ímpeto, né? Nós temos um estímulo para ir adiante, não ir para trás. Não nos comparemos com aqueles que claudicaram, não nos comparemos com aqueles que desistiram, não nos comparemos com aqueles que pararam no caminho, mas vamos adiante, né? E outro princípio que Paulo coloca, né, é que em Atenas, né, que era o centro dos jogos até agora, os gregos são os que entram primeiro, né, nas aberturas das Olimpíadas por causa da história que eles têm desses jogos, e Paulo coloca esse comparativo, né, ele diz assim, ele toma, né, esse exemplo para nos ajudar a compreender, porque veja que Atenas era o lugar da onde se disseminava toda a filosofia para o mundo, né? Os jogos e tudo isso são uma história de honra para os gregos. Então, para eles, um atleta, para que ele tivesse o direito de competir, ele tinha que ser um cidadão grego, diferentemente dos romanos, que tinham os jogos também, e que aqueles que alcançavam os primeiros lugares, aqueles que ganhavam as suas medalhas, né, o seu lugar de destaque, eles ganhavam não só a liberdade, quando eram escravos, mas eles ganhavam a cidadania romana. Então, eles corriam para ganhar a cidadania. E os gregos não, eles corriam porque eram cidadãos. E Paulo nos coloca nesse lugar. Nós não corremos para alcançar a salvação. Nós não corremos para termos a vida eterna. Nós já temos e é por isso que corremos, né? Então é muito importante a gente conhecer esses conceitos para compreender e receber esse conselho de Paulo no lugar certo do coração, né? Eu espero que essa palavra tenha chegado até a tua vida, ao teu coração. Eu espero que isso faça alguma diferença na sua reflexão e que você possa, de fato, estar sendo ministrada, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, né? Obrigada por essa oportunidade. Eu, de novo, agradeço muito e sempre que for possível, eu quero estar por perto, né? E compartilhar com vocês mais vezes. Muito obrigada.